Olá pessoal, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Como é bom ter sempre a paz de Deus conosco, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que o mundo passa, mas aquele que cumpre ou faz ou anda na presença de Deus permanece para sempre. E é com muito amor e graça que eu falo da palavra de Deus, porque Deus, Ele é maravilhoso. Se você a cada dia da sua vida se entregar ao Senhor, Ele com certeza, com toda a convicção, Ele vai te mostrar coisas grandiosas. Eu tenho muitas coisas grandiosas para falar com vocês, mas ainda não é o tempo de compartilhar algumas experiências minhas com Deus. Em Amós, capítulo 3, Amós foi um dos maiores profetas mais antigos do Velho Testamento. Ele pregou a palavra por volta de 750 antes do Cristo chegar à Terra. E quando Amós veio falando, dando comparação no capítulo 3, Amós, ele vem dizendo, no versículo 3, ele diz assim, 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como o servo, a serva de Deus, andar em sua presença se não estiverem em acordo com o Senhor, com o nosso Deus. Samaria era uma terra próspera, mas o profeta vem advertindo Samaria pelos seus vícios e pelas suas maldades, os seus pecados. E no versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma se não ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus, na sua magnitude, no seu poder, Ele quer revelar as coisas grandes aos seus profetas, aos seus servos. Ele quer que o desejo de Deus é que toda a carne, todo o homem, todo ser humano venha a ser dele. Ele quer revelar os seus segredos, assim como Amós foi revelado para Amós. Deus, ele escolhe os seus profetas, não os profetas escolhem Deus. Então, Deus revelou algo para Amós muito poderoso, para que o povo viesse sair da presença do mal e buscar o espiritual de Deus. E os profetas profetizaram para mudar a vida de cada ser humano. Mas Deus,
ele tem um segredo para revelar para o seu povo. E o grande segredo de Deus para o povo dele é o próprio Cristo. Em Isaías, profeta maior, Deus, ele fala algo profundo ao profeta Isaías sobre o Cristo, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Os maiores profetas é aquele que prega a palavra de Deus e anda nos seus caminhos. Então ele diz assim, Isaías 53, versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando-nos para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e de experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. O maior segredo de Deus é o próprio Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele foi um homem de dores, um homem de sofrimento, mas um homem que Deus revelou para nós, para que, como nós estávamos todos desgarrados, todos longe da presença de Deus, ele nos trouxe de volta ao seu reino, ao seu poder. Em Lucas, no capítulo 10, a partir do 21, diz assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos de que veem o que vos vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus então está dizendo assim: olha, nem sábios, nem inteligentes revelaste essas coisas, mas revelaste a quem? Às criancinhas, a quem? Todo servo e toda serva de Deus. Então, quando o profeta Amós vem dizendo que o segredo é para os seus profetas, o maior segredo de Deus é o próprio Cristo, revelado para cada servo e serva dele. Feliz o homem que deixou as suas transgressões, as suas falhas, as suas iniquidades, como diz em Isaías 53, e se colocou na presença do Senhor.
Louvado e engrandecido venha ser o Senhor. E por que Jesus falou isso? Ele disse isso quando enviou os seus discípulos, e os discípulos voltaram muito felizes porque coisas sobrenaturais aconteceram. Mas Jesus disse: ó Senhor, obrigado, Senhor. Por quê? Porque revelaste isso. O Espírito Santo revelou isto para que eles pudessem ver, meu Pai, a tua grandeza. O Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor aniquilará toda a sabedoria deste mundo para mostrar o seu poderio. Você já notou que a palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias? Então, o maior segredo de Deus para a humanidade, queira as pessoas ou não, é o Cristo revelado. Este é o maior segredo de Deus. Quando Deus, lá no jardim do Éden, Deus chamou Adão e Eva para ver os mistérios dele. Depois Deus chamou Abraão, o nosso patriarca na fé, para podermos caminhar com Deus numa vida de fé em fé. Todos eles viram a grandeza de Deus, mas o segredo de Deus está sendo revelado no Cristo Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando o profeta Amós veio pregando há 750 anos antes de Cristo, Deus já tinha revelado aos seus profetas o poder dele. E assim Deus revela hoje aos seus profetas, aos seus servos, o Cristo ressuscitado. Deus não quer, meu irmão e minha irmã, que você se perca. Deus quer revelar os segredos dele para você através do Cristo Jesus. E Deus quer revelar coisas maiores para mim e para você. Basta eu e você entregar a nossa vida toda para Ele, de todo o coração, de toda a alma, de todo o poderio. O maior segredo de Deus para a humanidade é o Cristo. Então, se o maior segredo é este, é o Senhor Jesus Cristo, vamos nos apegar a Ele, vamos entregar a nossa vida. Eu sempre costumo dizer a mesma coisa, é fácil? Não. A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencerá também, pela palavra de Deus, que foi dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele te ama, meu irmão e minha irmã. Não importa a situação que você está vivendo hoje, Deus, Ele ama você e quer revelar o maior segredo, que é o Cristo. Quando Jesus subiu aos céus, Ele falou, eu deixarei o Consolador. E esse Consolador é o próprio Cristo, através do Espírito Santo. É o próprio Deus, através do Espírito Santo. A boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? Por quê? Porque o Espírito Santo que nos comove a falar do Senhor Jesus Cristo. Porque senão, meu irmão, a gente vive uma vida na carne, uma vida inteira sem conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então, quando o profeta vem falando acerca de que Deus revela os seus segredos aos profetas, o grande segredo está diante dos nossos olhos, que é o Senhor Jesus Cristo. Leia, meu irmão, o Novo Testamento. Comece por João, o apóstolo do amor. Comece por ele. Comece pelo Evangelho de João, que você vai ver grandes coisas sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloque ele
o primeiríssimo da sua vida, porque ele é o maior segredo de todos. Ele bate Abraão, ele bate Moisés, ele bate todos os servos do Senhor. Não desmerecendo nenhum, porque são grandes homens de Deus, mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que nem Salomão, né, se vestiu, né, da glória do Senhor, porque ele disse assim: aqui tem alguém maior do que Salomão, mais sábio, mais inteligente, mais poderoso, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço a Deus que nós possamos continuar firme na presença do Senhor, que Deus possa te dar uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz e tudo de bom.